eu serei apenas o moderador e estarei aqui falando sobre inovação no seguro. Eu acho que esse é um tema bastante relevante, é um tema extremamente atual, e participar desse tema ao lado de dois jovens e brilhantes advogados como a doutora Ana Paula Costa e o doutor Caio Moro, para mim é um grande privilégio, tenho certeza que aprenderei bastante. A todos aqueles que nos assistem, eu quero dizer que fiquem aí, tem muita coisa boa que vocês vão ainda aprender e participar e debater conosco sobre o tema aqui em matéria de inovação. E a doutora Ana Paula nos escuta? Oi, Jacó, escuto sim, tudo bem? Tá bem, muito bem, ok. Seja muito bem-vinda. Eu, Obrigada. antes de passar a palavra, nossa primeira palestrante vai ser a doutora Ana Paula Bonilha de Toledo Costa, sócia do escritório Santos Bevilacqua Advogados, especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2018, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Relações de Consumo da Associação Internacional de Direito de Seguro, a nossa querida AIDA, da qual eu também tenho a honra de fazer parte. Mas eu quero, antes de mais nada, Ana Paula, te provocar um pouquinho, em seguida te passo a palavra para a gente, e já deixa essa provocação aí para o Cael também, porque a gente vai conversar aí. Nós estamos falando do tema, o Congresso é Congresso de Previdência e Seguros, aqui nesse painel Seguros, e sem dúvida nenhuma o tema inovação faz parte das nossas vidas durante todo o percurso da nossa trajetória na advocacia, porque a indústria de seguros sempre teve que ser uma indústria pioneira em toda a tecnologia, porque sem uma grande tecnologia fica muito difícil de gerir carteiras aí na área de seguros, vocês sabem disso muito bem. Mas nós vivemos um tempo, Ana Paula, assim, meio maluco, né? De repente, aqueles que estão, por exemplo, na minha faixa etária, que estavam aí discutindo e preparando o terreno para a implantação do home office, vem aí uma pandemia e diz o seguinte: olha, daqui para frente vocês rasgam todo o manual de gestão que vocês já tiveram na vida, toda aquele planejamento estratégico que estabelecia em tal mês eu começo isso, em tal ano eu faço aquilo. De repente, vem uma pandemia e diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão todo mundo para casa porque não tem outra conversa. E nós saímos, num primeiro momento, de uma dor de cabeça enorme, né, porque todos ficamos extremamente preocupados. Eu tenho certeza que aqueles que nos assistem participam tiveram as mesmas sensações, participam dos mesmos sentimentos. Mas, afinal de contas, a pandemia está aí, temos muito a lamentar por tantas vidas que faleceram, isso é uma realidade. Mas eu sempre digo que uma crise, qualquer que seja ela só tem alguma vantagem se você souber aproveitar o que essa crise nos ensina. E é exatamente isso que eu acho que essa pandemia trouxe, especialmente para a advocacia. Ela disse: olha, vocês não estão ou não estavam aproveitando na sua intensidade tudo aquilo que a tecnologia oferecia para vocês. Então, eu estou dando uma oportunidade, literalmente à custa de muito suor e sangue, muita tristeza de tantas famílias, mas façam valer a pena tudo isso que tantas famílias estão passando. E é com essa introdução, Ana Paula, que eu quero jogar para você aí essa história de a pandemia ter virado o nosso mundo de pé à cabeça, e agora nós temos oportunidade de lançar mão de toda a inovação em prol da advocacia, especificamente aqui em prol da indústria de seguros. Muito bem-vinda. Obrigada, Jacó.
Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer novamente, já fiz isso várias vezes, mas queria fazer de novo aqui para todos vocês, agradecer o convite que me foi feito pela Aline Garcia, agradecer também a você, Jacó, a sua equipe, especialmente a Ludmila, que eles realmente se empenham muito na organização desse congresso. Queria agradecer também à OAB Goiás pela oportunidade, pela segunda oportunidade, né? A minha segunda vez aqui. Eu espero que venham muitas outras oportunidades, né? Como o Jacó disse, esse ano vai ser diferente, né? A gente está vivendo uma situação sem precedentes, né? Só que o Congresso, e aí eu parabenizo a todos vocês, ele está sendo igualmente muito produtivo e muito interessante. Eu tenho acompanhado aí a palestra nos últimos dias e realmente o Congresso não perdeu a qualidade, né? Isso que é muito importante. E aí, com o auxílio da tecnologia, que é o tema desse nosso painel. Bom, a tecnologia e a digitalização, elas de fato estão mudando o mundo, né? Os disruptores que a gente tem hoje, como, por exemplo, o Airbnb, a Uber, o Rappi, apenas há alguns anos eles eram completamente desconhecidos. As empresas, hoje em dia, estão gerando receitas com 10 vezes menos funcionários, né? Aliás, essa pandemia veio para ensinar a gente como reduzir custo na nossa atividade jurídica, né? A gente viu que a gente consegue trabalhar de casa, que a gente consegue ter espaços físicos menores, a gente consegue otimizar não só o nosso trabalho, mas toda a estrutura que a gente utiliza para fazer o nosso trabalho. A inteligência artificial também está aí no nosso redor, a gente tem, enfim, tem o pessoal falando de carro autônomo, drone, assistente virtual, software de tradução, a escala desse impacto, né, e a velocidade das mudanças que estão ocorrendo, tornam essa transformação atual completamente diferente de qualquer outra revolução industrial ou qualquer outra coisa que a gente tivesse vivido na nossa história. E isso, obviamente, e como não podia ser diferente, impacta também o nosso mercado de seguros e, obviamente, a advocacia, né, securitária, né? Eu vou trazer aqui para vocês só alguns exemplos e de como a tecnologia pode ser benéfica para o setor de seguros. Só que o uso da tecnologia, assim como qualquer mudança que a gente tenha, demanda muita atenção por parte de nós, advogados. O primeiro assunto que eu queria trazer aqui, que não poderia deixar de trazer, é a questão do blockchain. De uma forma bem simples, até porque a tecnologia do blockchain é uma coisa bastante complexa, eu não sou especialista na tecnologia de blockchain, mas a blockchain ela é uma rede. Ela é uma rede que funciona com blocos esses que são encadeados, blocos muito seguros e que sempre vão carregar um conteúdo junto com uma impressão digital. O bloco seguinte, ele sempre carrega a impressão digital do anterior, o seu conteúdo, e com essas duas informações ele tem a sua própria impressão digital. E assim vai sendo feito sucessivamente. No caso do Bitcoin, por exemplo, que foi onde essa tecnologia do blockchain acabou surgindo, o conteúdo é exatamente uma transação financeira. O principal fator que está ligado à blockchain é a confiabilidade. Por quê? Porque nenhuma das transações pode ser modificada sem que todos saibam que aquela transação foi modificada. E essa modificação ela é feita com uma data que é devidamente certificada. Então, a utilização dessa tecnologia pelo mercado de seguros, ela tem inúmeras vantagens, né? E aí não só para o mercado de seguros, mas também para outros mercados, para outros setores, né? Quais são aí algumas vantagens que a gente pode elencar aqui? Bom, precisão dos dados, a confiança do cliente final naquela operação, naquele produto, agilidade e transparência em todo o processo de venda, de execução, controle de fraudes, ele vai acabar se tornando muito mais eficaz. No nosso caso de seguros, facilita de sobremaneira o gerenciamento dos sinistros. E, mais uma vez, a tecnologia aqui associada à redução de custos, né? Bom,
Além de tudo isso, como é um sistema que se apoia na confiabilidade, obviamente ele vai trazer muito mais segurança jurídica para a operação. E aí eu vou trazer um exemplo aqui do uso da tecnologia do blockchain no judiciário, tá? Essa tecnologia, ela foi considerada em uma decisão judicial. Essa decisão, ela é da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi negado um pedido de um recurso usando o blockchain para garantir a segurança das provas. Esse processo, ele envolvia um ex-governador de Goiás. Esse ex-governador, ele requeria a retirada de mensagens das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, alegando que essas mensagens elas tinham conteúdo ofensivo, inverídico. No agravo, foi requerida a tutela de urgência para que os usuários que tinham feito as publicações, eles não fossem comunicados sobre a ação, para evitar que eles pudessem apagar as postagens antes do fim do processo e aí eliminar as provas que existiam. A desembargadora que julgou o caso, ela disse que não havia necessidade disso, justamente usando a base, como base para a decisão dela, a tecnologia do blockchain. O que ela disse ali, um trechinho só da decisão, para vocês verem como é interessante. Ela falou o seguinte: não se justifica a pretensão de abstenção de comunicação de terceiros a respeito dos requerimentos do agravante e dos termos da demanda, inclusive porque o próprio recorrente afirmou que, a partir do conhecimento dos fatos, o autor providenciou a preservação de todo o conteúdo via blockchain junto à plataforma OriginalMy, hábil a comprovar a veracidade e a existência dos conteúdos. Essa empresa, especificamente citada na decisão judicial, ela trabalha com tecnologias para segurança de informações, e ela é voltada justamente para casos como esse, que envolvem segurança jurídica. Essa ferramenta, ela distribui os dados, descentraliza o processo, que é a base do blockchain, e torna o registro imutável. Um outro exemplo da utilização da tecnologia blockchain é pelos reguladores. Foi criada recentemente a plataforma de integração e informações das entidades reguladoras, conhecida como PIR. Ela utiliza a tecnologia de blockchain, ela entrou em operação e está sendo utilizada para intercâmbio de informações entre a SUSEP, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Ela integra os dados desses reguladores, agiliza processos de alteração e também registros no sistema financeiro. Essa PIR, ela foi desenvolvida pelo Banco Central, ela permite o compartilhamento instantâneo de base de dados entre esses órgãos. Então, o que acontece? Ela possibilita a consulta entre dois reguladores. Essa consulta antes era feita por meio de ofício. Agora ela é online. As consultas que antes levavam até um mês para serem feitas, hoje elas são feitas em poucos segundos. Então, a partir do CPF, do CNPJ, é feita uma varredura na base de dados desses reguladores, e aí eles podem verificar processo punitivo, processo de restrição, checar cargos estatutários, checar a participação acionária, enfim, uma série de coisas. Além da SUSEP, da CVM e do Banco Central, a Previc também está se preparando para integrar essa plataforma. E aí, no futuro, o pessoal está planejando que essa plataforma ela também inclua informações do judiciário, informações de juntas comerciais, de organismos internacionais. E no setor de seguros, também há a expectativa de que essa plataforma possibilite o acesso de outras informações, como dados de apólices, e isso a partir daquele sistema de registro de operações, que é uma das inovações que a SUSEP andou fazendo recentemente, vem implementando no nosso mercado. Bom, com o uso dessa tecnologia, a gente não pode deixar de pensar em proteção de dados, né? Desde a publicação da GDPR e também da Lei Geral de Proteção de Dados, muito se tem discutido
sobre se essas tecnologias, né, a tecnologia do blockchain, se ela seria compatível com as regras de proteção de dados, né? Isso porque, quando você faz um registro na blockchain, como eu disse anteriormente, esse registro, ele é imutável, né? Se você insere esse dado no blockchain, ele vai se tornar imutável, só que ele também é criptografado, né? Então, o blockchain, ele apresenta, sim, um ambiente seguro para armazenar informações pessoais, porque ele permite que esse dado seja gerenciado pelo próprio titular. Então, o titular, ele pode anonimizar os dados. Se ele não quiser mais utilizar esses dados, ele pode inutilizar a chave privada. Ele pode também tem a questão do direito do esquecimento, né? Então, se essa é uma alternativa para você deletar os dados, ocultar os dados, é justamente você trabalhar com a chave privada, né? E utilizar a chave privada. Outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente fala em tecnologia, mercado de seguros, enfim, é a questão dos smart contracts. A blockchain, ela também se estende para esses contratos, né? Esses contratos inteligentes que a gente chama, né? E por que eles são chamados de contratos inteligentes? É porque a avaliação das cláusulas e a execução desses contratos, ela ocorre sem qualquer intervenção humana. Eles são autoexecutáveis. Eles vão ser acionados quando você tem eventos pré-definidos e pré-acordados. Tá? Então, como é que funciona isso? Você tem pequenos programas armazenados na blockchain, programados para se comportar de determinada maneira, né, de uma maneira autônoma, quando você tem o cumprimento de algumas condições. Então, por exemplo, uma coisa bem louca, mas com um contrato inteligente, por exemplo, uma pessoa poderia codificar a sua vontade numa blockchain, colocar lá um conjunto de regras. E aí, o dia em que ela vier a falecer, poderia haver, então, a transferência automática dos seus bens, dos seus investimentos, para aquele beneficiário que eu desejar, né? O meu herdeiro, por exemplo. O testador também, ele pode estabelecer algumas restrições adicionais a isso, por exemplo, permitir que a transferência só ocorra quando o beneficiário atingir a maioridade, ou quando ele tiver um diploma, por exemplo. Enfim, são várias as possibilidades, né? Agora, o que é importante a gente falar aqui é que o blockchain, por si só, ele não consegue acessar dados que estão fora do seu sistema. Então, como que o blockchain acessa esses dados? Esses dados eles são fornecidos através do que eles chamam de oracles. Esse oracle, ele pode ser baseado em hardware, softwares ou simplesmente consenso. Por exemplo, vamos dar um exemplo de oracle de hardware, por exemplo. A gente tem sensores, a própria internet das coisas, estações meteorológicas, enfim, esses são alguns exemplos. A aplicação dos contratos inteligentes, ela poderia ser utilizada, né, já vem sendo utilizada, inclusive, para automatizar processos de seguro, desde a verificação de sinistro até pagamento de indenização em favor do segurado. Inclusive, na Itália, teve uma companhia de seguros que foi a primeira a emitir uma apólice que permite que o segurado obtenha o reembolso automático quando voos de companhia aéreas eles sofrem algum tipo de atraso, né? Um outro bom exemplo em que a gente poderia usar essa tecnologia são em apólices paramétricas. O que são apólices paramétricas, né? São aquelas que não estão ligadas à perda do segurado, mas elas se baseiam em um parâmetro independente, né? Por exemplo, um volume X de prestação. Então, a utilização dos contratos inteligentes pode ser muito benéfica para o nosso mercado de seguros, inclusive no processo de subscrição.
eu achei um caso em que alguns seguros odontológicos ajustam os prêmios automaticamente dependendo dos hábitos de escovação do segurado. Então, é o caso de uma seguradora que desenvolveu uma escova de dente inteligente. Ela vai rastrear toda a higiene bucal da pessoa. Essa informação depois é utilizada pela seguradora para cobrar o prêmio do seguro odontológico. Super interessante. Então, com esse smart contract, a forma de contrato, da gente fazer contratos, provavelmente vai mudar. O direito vai ter que acompanhar essas mudanças. Nós, advogados, vamos continuar sendo necessários para essas relações contratuais, né? Especialmente para os momentos anteriores à contratação, né? Então, a gente vai auxiliar os nossos clientes na hora de criar um contrato inteligente para que ele, de fato, siga os requisitos de validade, né? A gente também vai ter que estar lá quando existir alguma discussão judicial sobre esse contrato. E aí que vem um ponto que talvez incomode alguns advogados, mas a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre tecnologia. A gente vai ter que ser capaz de explicar para o juiz como que a tecnologia funciona para a gente poder, por exemplo, defender o nosso cliente e demonstrar de forma inequívoca que aquele sistema, por exemplo, é seguro. Então, a gente vai ter que conhecer um pouquinho de tecnologia, não vai ter muito o que fazer. Outra coisa interessante para o mercado de seguros é a utilização da internet das coisas. A gente teve um aumento contínuo, né, desse que a gente chama aí de poder computacional. Os preços dos hardwares caiu muito. Então, hoje em dia, é economicamente viável a gente conectar basicamente qualquer coisa à internet. Os sensores inteligentes, eles já estão disponíveis a preços muito competitivos. Por exemplo, tem uma empresa que ela constrói sensores em mangueiras de alta pressão e essas de alta pressão, e essas mangueiras, esses sensores, eles sentem quando a mangueira está prestes a se desgastar. E aí, ela previne acidentes potencialmente perigosos. Ele também a economia de custos, né? Não só com o acontecimento de acidentes, mas também porque isso previne e evita paradas das máquinas que têm justamente essas mangueiras como componente. Essa tecnologia, né, da internet das coisas também pode mudar a forma como as companhias de seguro elas avaliam, elas precificam, limitam os riscos. Então, existe uma ampla gama de possibilidades para o mercado de seguros, né? Só que, mais uma vez, assim, como no blockchain, nos smart contracts, a gente tem a tecnologia aí com uma capacidade de coletar grande quantidade de dados. Então, sempre que a gente tiver a utilização dessas tecnologias, essa utilização vai ter que ser acompanhada de um estudo intenso para que a gente cumpra as regras de proteção de dados, né? A gente acabou de ter a nossa lei de proteção de dados entrando em vigor. Isso agora é uma preocupação de todas as empresas. A gente vai ter, já está tendo, né, alguns casos de multas pesadíssimas pelo descumprimento de proteção de dados. Todo dia a gente escuta alguma coisa de proteção de dados, então seja um vazamento grande, seja uma investigação, seja alguma coisa, a proteção de dados nos próximos anos ela vai ter uma relevância bastante grande. Então a gente precisa ter essa preocupação. Carros autônomos é uma coisa que a gente não pode também deixar de mencionar no nosso setor, né? Os carros autônomos, a promessa de que eles estejam aí na rua nos próximos anos. Isso vai mudar não só a nossa relação com o trânsito, mas também com os seguros de automóvel. A gente pode ter aí uma maior prevenção de acidentes, que façam com que os seguros fiquem mais baratos.
A gente pode aumentar a capacidade de se rastrear um veículo, de localizar um veículo que foi roubado, que foi furtado, e aí permitindo que a gente tenha um percentual maior de recuperação de bens. Pode ser, talvez, isso vai impactar o seguro, sim, com certeza, vai reduzir preço, sim, talvez, vai reduzir a própria contratação de seguros de automóvel, sim, talvez, a gente não sabe, mas também é uma coisa que a gente precisa ter em mente. No caso dos carros autônomos, a gente tem questões importantes no mundo jurídico e também para o seguro, né, em termos de responsabilidade civil, de quem vai ser a responsabilidade no caso de acidente. Responsabilidade vai ser da montadora, vai ser do fabricante que criou aquele sistema de conectividade, vai ser do proprietário do veículo, do cotista, do poder público que autorizou colocar na rua esses veículos autônomos. Acho que esse ponto a gente pode deixar para os debates, né, Jacó? Acho que isso daí dá uma boa discussão. Bom, de qualquer modo, o investimento em transformação digital, ele é muito importante para a competitividade, não só no mercado segurador, mas em muitos outros setores. Como todas as mudanças, né, de paradigma, traz muitos desafios. Sim, traz muitos desafios. Só que, infelizmente ou felizmente, é necessário para que a gente, para que não haja estagnação do nosso mercado. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para mostrar como é importante essa transformação digital e que as empresas acompanhem essa evolução. Eu trouxe exemplos de fora, para não citar aqui nenhuma seguradora, mas, enfim, a gente teve uma empresa canadense. Essa empresa canadense, ela foi a primeira seguradora 100% digital do Canadá. No passado, o mercado do Canadá, ele era predominantemente dominado por seguradoras que faziam a distribuição exclusivamente por corretoras e tinham uma capacidade digital bem limitada. Esse modelo, ele acabou sendo, ele foi mudando lentamente, porque os jovens começaram a negociar diretamente com as seguradoras. Então, aqueles seguros que eram vendidos pelo telefone, pelos corretores, ele acabou mudando completamente, né? Essa empresa, ela foi lançada em 2016, essa transformação, né, foi feita em 2016 e em pouco tempo essa empresa já estava distribuindo seguros de automóvel e seguros residenciais para as maiores províncias do Canadá. Então foi uma revolução bastante grande aí no setor lá de seguros do Canadá. A gente teve também um exemplo na África, em que também foi criada uma seguradora. Na verdade não foi criada, a seguradora ela já existia, mas ela era uma seguradora que já estava no mercado há bastante tempo, e ela não só tinha vontade, como ela tinha consciência de que precisava ter uma transformação nos seus processos, né? Ela então implementou um software de fluxo de trabalho digital. Isso permitiu que a empresa automatizasse as tarefas dela em ordem hierárquica, para que aquelas que devessem ser priorizadas fossem priorizadas, e para que o processo de decisão ocorresse de forma mais rápida e consciente possível. Tá? Essa seguradora, ela foi criada em 2013 e em poucos anos ela tinha mais de 10 bilhões de apólices vendidas e mais de 400 milhões de clientes no banco de dados deles. Então, mais uma vez, o investimento em transformação digital, ele é bastante importante para a competitividade do mercado segurador. Tem muitos desafios, tem que ser acompanhado por nós advogados vamos ter que acompanhar essa movimentação, essa utilização de tecnologia. Essas
essas tecnologias vão demandar novas percepções jurídicas, né? Então, a gente vai precisar que o legislador eventualmente promova adequações necessárias das leis às novas realidades, porque a gente não pode ter a nossa vida se tornando mais fácil, mas também, por exemplo, havendo uma completa desconsideração da proteção das informações confidenciais, por exemplo, né, que hoje em dia, como eu já disse, provavelmente é uma das maiores preocupações das empresas, né? Todo mundo achou que a LGPD ia prorrogar mais um pouquinho enfim, não foi isso que aconteceu. Então, tá todo mundo aí tendo que correr atrás do prejuízo, mas a LGPD, de fato, é só um dos obstáculos que a gente vai ter na utilização dessas novas tecnologias. Bom, Jacó, acho que para começar, eu encerro por aqui e deixo aí a palavra para você e para o Caio. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula, a quem, desde logo, eu cumprimento. Fiquei encantado com o começo desse bloco, viu, Kael? Eu acho que nós temos muita coisa interessante. A você que está nos assistindo, o tema que nós estamos debatendo são os impactos, os impactos das novas tecnologias no direito securitário. E a doutora Ana Paula já coloca, doutor Kael, aí de cara uma sequência de questões aqui, blockchain no contrato de seguro, ela fala de testamento deixado pelo blockchain, que não está nem aí com previsão legal, mas e aí? Mas é uma disposição de última vontade. Eu fiquei aqui imaginando muitas questões, já tem os internautas aqui falando conosco. Eu aproveito, antes de passar a palavra aqui para o doutor Kael, para mandar aqui um grande abraço para a doutora Angélica Carlini, doutor Márcio Malfatti, o Inaldo, Juliano, Adilson Compoy, Marcelo Barreto, o Joaquim Mendanha, a doutora Rafaela Kirchner e o doutor Rodrigo Bertozzi. Doutor Kael, eu diria para você que o Congresso é da OAB de Goiás, promovido pelas comissões de Direito Previdenciário e Securitário, a quem eu cumprimento desde já a doutora Aline Garcia, a doutora Ana Carolina, as presidentes das comissões, e a doutora Delzira Menezes, as grandes organizadoras desse evento, com as suas diretorias aí. Eu fico muito honrado em participar, mas esse congresso se tornou nacional, viu, Kael? Você tem a palavra para a sua palestra aí. Maravilha, então, doutor Jacó, doutora Ana Paula, quero agradecer aqui a oportunidade para estar junto com vocês, agradecer a confiança e o convite aí da Aline, que também me convidou, e quero dizer que é uma honra aqui, porque eu venho também da comissão da OAB, da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná, então estou muito feliz de que, enfim, de alguma maneira as comissões estão conversando, né, eu aqui representando eles nesse momento, e para falar de um tema que, além de ser super atual, é um tema que eu gosto muito, e eu achei super legal essa abordagem que a doutora Ana Paula fez, que faz todo sentido, né? É algo que nos provoca, nos tira um pouco da zona de conforto, né? Isso também, fazendo um link com tudo que foi dito até pelo start que você deu aí, Jacó, sobre como o mundo vem mudando, e mudou muito nesses últimos tempos, aí, principalmente por conta da pandemia, porém, a transformação digital ela já estava ocorrendo. Isso aí é inegável. A pandemia ela só veio acelerar esse processo. Né? Por quê? Porque, na verdade, o perfil de consumo, isso é importante falar, para dar um pouco do background aqui do nosso tema, né? O perfil de consumo mudou muito de uns tempos para cá. Né? Isso é muito importante para o setor securitário, porque diz respeito ao usuário final do produto. Né? Então, assim, hoje as contratações, como até a Ana Paula já falou, está tudo direcionado numa plataforma digital, da maneira online. Tanto questões que nós contratamos na nossa vida pessoal, na vida profissional, tudo é digital. Até a exposição pela qual nós nos apresentamos para as outras pessoas, hoje ela é digital. Né? Então, é isso que, digamos assim, é um pouco do contexto que nós estamos vivendo hoje.
né? O que a gente busca hoje? Obviamente que praticidade e rapidez, né? Além de a gente não ter tempo, né? Mesmo que a gente tivesse, a gente não estaria disposto a gastar ou esperar mais daquilo que normalmente a gente já tem disponível, né? Fora aquela outra questão de que hoje há também uma ideia de que se só paga por aquilo que de fato se consome, né? O que é muito importante na hora de você desenhar um produto, né? E isso também diz muito a respeito ao setor securitário aqui, né? Comparação de preços e tal. E também tem um último ponto que também está sendo muito forte para nós hoje em dia, é em relação à transparência, né? Isso sempre foi muito dito em relação à administração pública, mas hoje em dia nós também estamos com esses olhos para a iniciativa privada, né? Então, com essa cultura de dados que a doutora Ana Paula comentou, né? Poxa, nós temos, além de ser nosso dever, é do nosso super interesse entender quais dados as empresas estão coletando, né? Para que elas vão coletar aqueles dados? Vão compartilhar com algum terceiro? Então, eu acho que isso é um pouco do que eu queria desenhar aqui, do background, do que a nossa sociedade hoje anseia, né? E tudo isso, na verdade, só foi trazido dessa maneira e nós ficamos mal acostumados dessa forma, num bom sentido, né? Por conta da vinda dessas novas tecnologias, né? O que muito também foi dito já pela Ana Paula, eu vou reforçar aqui sob um outro viés, né? Não tem como não falar sobre inteligência artificial, né? Hoje qualquer solução se aplica à inteligência artificial. Então, assim, pegando um pouquinho desse gancho ali que a Ana trouxe, eu achei super legal em relação às máquinas autônomas como um todo, né? Veículos autônomos, mas temos também até tratores autônomos. Aqui no Paraná, alguns já rodam, isso é também super relevante. Então, isso não é algo que só está lá fora, está aqui dentro já. A gente vive isso de alguma maneira, né? Em relação até algumas provocações que a Ana fez, né? Poxa, como que vai ser o seguro daqui para frente com a futura realidade, né, dos veículos autônomos? Vou trazer aqui para vocês um breve resultado de um estudo que eu fiz para o World Legal Summit, que eu apresentei ano passado, em relação aos veículos autônomos, que diz muito respeito com a parte de seguros. Porque, assim, eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem, mas um veículo autônomo ele tem níveis de autonomia, né? Então, assim, vai até o nível 5. Então, do nível 1 até o nível 3, o motorista ele ainda é necessário, né? O veículo, ali, o dispositivo, ele alerta o motorista para que ele tome o volante, conduza o carro em algumas certas condições. Ou seja, aí ainda há margem para discussão sobre quem é o responsável pelo acidente, certo? Porque ainda o veículo ele requisita ainda o motorista para poder tomar algumas decisões. Porém, no nível 4 e no nível 5, a coisa muda um pouco. O veículo, de fato, é autônomo. Ou seja, e o veículo autônomo ele está aqui também para reduzir risco. A gente sabe que um dos maiores fatores, isso aqui todos os colegas que estão me assistindo sabem, mas um dos principais fatores dos acidentes de trânsito é o erro humano, né? Então, assim, o veículo autônomo ele vem para afastar isso. Pois então, quando ocorre uma colisão, né, vou puxar a pergunta da doutora Ana, quem é o responsável, né? O que vai ser discutido por nós, advogados, quando houver esse tipo de questão? Pois então, eu vou dizer para vocês o que está ocorrendo já nos Estados Unidos e na Alemanha, né, ou na Europa como um todo. As montadoras, como elas ainda estão em fase de teste para a implementação desses níveis mais avançados de automação, de alguma maneira eles precisam respaldar os consumidores, né, da questão da responsabilidade. Então, todos os acidentes que até hoje ocorreram com veículos autônomos, as montadoras assumiram a responsabilidade. Tá? E toda vez que se fala, né, nos reports lá da Europa e também em outras regulamentações dos Estados Unidos, eles trazem a questão mais como uma responsabilidade objetiva das montadoras. Por quê? Porque a montadora desenvolveu o veículo. Pouco o motorista vai ter de influência naquele momento, né? De outro lado, o que o Estado também vem exigindo dessas montadoras para que eles façam os testes desses veículos? Estão exigindo um seguro de responsabilidade de $5 milhões para que eles possam operar, para que eles possam testar esses veículos. Isso já ocorre. Então, veja, por um lado,
o nicho de, digamos assim, de seguro de automóvel num futuro que ainda está distante, mas não tanto, tira um pouquinho essa condição do ser humano, né, da discussão da responsabilidade do ser humano, porém desloca para a montadora, né? Então, assim, há essa discussão também. Será que isso vai se perdurar dessa forma? Ou se não, né? E assim, qual que vai ser a grande questão que eu acho que estou também jogando uma provocação para todos, né? Considerando que o veículo autônomo ele vai estar conectado com vários dispositivos, já vou abrir também o gancho aqui para a internet das coisas, para a IoT, que a Ana também comentou, vai estar conectado com câmeras, sensores nas ruas, enfim, vários outros dispositivos que vão estar conectados por meio de uma API, que seria a API, para quem não conhece, na verdade, nada mais é do que uma ponte que conecta plataformas, enfim, para que elas conversem entre si. Seria a linguagem de conexão entre as plataformas e entre as tecnologias, né, de uma forma mais simplista. Então, vai ter muita ferramenta, muita tecnologia conectada, e pode ser que dê erro nessas APIs, pode ser que dê delay ou algum tipo de questão nessa linha. Então, e por que não uma invasão de hacker em tudo isso, né? Então, são várias discussões que mais para frente também eu vou abordar em relação a cyber risks, né, que seriam novos riscos, né, diante da nova realidade, que surgem para nós. E também, puxando essa linha da inteligência artificial, né, não focada só nesses veículos, mas também no potencial que ela tem em ajudar empresas ou, enfim, instituições a tomarem decisões e fazerem análises preditivas, né, com modelos probabilísticos baseados no Big Data, ou seja, uma série de informações que hoje são coletadas, né, e que diz muito respeito com essa questão da internet das coisas que a gente até comentou aqui já. Né. Por exemplo, telemetria veicular, né, o monitoramento, medição, rastreio, né, mapear o comportamento do veículo, né, nas ruas, né, para ver o comportamento digamos assim, do segurado, né, nessa parte dos seguros, né, para quê? Para que a seguradora possa obter essas informações, tomar decisão, ofertar um serviço ou um produto mais personalizado, né. Tem seguradoras hoje que já oferecem isso lá fora, um seguro por quilômetro, com o conceito de Pay as you drive, ou analisando o comportamento do motorista, né? Pay how you drive. Então, são novos conceitos que são trazidos para dentro dessa discussão jurídica da parte de seguros, que foi originada por conta das novas tecnologias. Então, vejam, novos conceitos, novas questões, novos produtos a serem explorados pelas seguradoras, né? E, obviamente, falando aqui de internet das coisas, quem não tem ou não teve a experiência de uma pulseira no braço que monitore batimento cardíaco e tudo mais, que são vários dados importantíssimos também para esse setor que nós estamos falando aqui, né? E, obviamente, que recentemente, agora em agosto, né, a Anvisa homologou que esses dispositivos, nessas pulseirinhas ou os smartwatches, façam a medição de pressão arterial e eletrocardiograma. Então, mais informação ainda para que empresas se utilizem, façam análises preditivas, e na área do seguro isso é muito utilizado e pode ser muito utilizado, né? Em relação ao blockchain, aqui como a Ana comentou, com certeza nós advogados aqui seremos questionados em relação aos smart contracts. E a Ana bem comentou dos contratos autoexecutáveis, né? Então, você já parametriza as cláusulas e reforça o que ela disse. Advogados continuarão sendo essenciais para todo esse processo. Porém, teremos que saber um pouco mais como funcionam as tecnologias. Caso contrário, você não vai conseguir ajudar o teu cliente, né? Bom, diante de tudo isso, né, toda essa tecnologia posta aí ao nosso dispor, o que acontece, né? As empresas estão explorando, né? Então, essas ferramentas, elas promovem essa inovação, né? E quem hoje se vale muito disso, né, são as insurtechs. Não sei se todos já ouviram falar, mas temos as conhecidas fintechs, né, que são empresas de tecnologia que exploram a parte do mundo financeiro, e temos também as insurtechs, que são as empresas inovadoras de tecnologia que exploram essa parte do ramo de seguro. Então, o que elas têm em comum? Elas nem se consideram, muitas vezes, se vocês
tiverem oportunidade de conversar com alguns fundadores dessas startups, elas têm uma mentalidade de que elas não são uma seguradora propriamente dita, elas são uma empresa de tecnologia. E esse mindset muda um pouco, porque elas têm essa mentalidade de data-driven, ou seja, são guiadas por dados. E isso faz com que elas aproveitem ao máximo essas novas tecnologias, né, identifiquem essas oportunidades de mercado, como a gente listou aí no comecinho, né, qual que é o perfil de consumo de hoje em dia, e se insiram dentro desse setor ultra tradicional, que é o setor de seguros, para atender aqueles anseios da sociedade. Então, enfim, trazem mais produtos mais eficazes, né, mais eficientes, com base naquela análise de dados, facilitam a contratação, né, tem plataformas muito amigáveis, totalmente digitais, onde você faz hoje a contratação de seguro tranquilamente, né, tem aquela questão de reduzir o preço dos contratos, né, tem até uma insurtech, que eu também não vou falar o nome aqui, mas ela tem um conceito de pay per use, ou seja, pagar pelo uso, né, e não aquele conceito que nós temos tradicionalmente, né, você paga lá e acabou, né, não, se você dirige teu carro, quando você está dirigindo, você paga somente por aquilo, né, para quando você está utilizando o carro. Então, veja, isso só é possível por meio da telemetria veicular, que é uma tecnologia que rastreia quando o veículo está em uso. Porque, caso contrário, isso não ia ser possível, né? Ou seja, tecnologia gerando um novo produto, espaço para novos players, né? Que, com certeza, é isso que a gente espera. A gente está diante de um setor tradicional. Esse setor tem que mudar, né? Como o setor bancário também tem que mudar com as fintechs, o setor de seguros tem que mudar, né? Para atender esse gap, digamos assim, que existe, né? Que, por sinal, é muito burocrático, né? E que essas insurtechs, elas vêm com essa outra mentalidade de atender também aos novos consumidores, que são os millennials, digamos assim. Tem outra vertente, outra maneira de contratar, diferente de como a gente estava acostumado no passado, né? Então, digamos assim, a coisa mudou, tem um outro perfil de consumo e essas empresas também têm que se adaptar para conseguir atender. E a tecnologia, obviamente, está interligada, né? Tem uma insurtech americana que ela paga indenização, assim, coberturas mais simples, né? Como, por exemplo, computadores, câmeras, bicicletas, celulares em 3 segundos, né? Então, até eles executam isso até com bot, né? Com robozinhos ali. Então, a pessoa, o segurado vai lá, manda uma mensagem e simplesmente ali, quando a questão é mais simples, ele obtém a indenização ali, o valor, tranquilamente, né? Isso por meio, obviamente, da tecnologia. Aqueles processos mais manuais, né, que normalmente tem, passa a ser automatizado, né? Acabou o papel, tudo digitalizado, assinatura digital, facilita muito. Então, isso é o que está vindo para o setor jurídico, do setor de seguros, por meio dessas insurtechs, que o advogado tem que estar antenado, né? Mudou muito a forma de se relacionar nesse meio também. E também tem essa questão de identificar os riscos e calcular aqueles valores para apresentar um produto mais personalizado. Então, assim, como é que eu vou aplicar uma mesma tabela para uma pessoa que tem um outro perfil, que eu consigo mais informações dela, que a pessoa tem, enfim, uma condição de saúde melhor, da mesma forma com que eu aplico para as demais? Não dá, como até a doutora Ana comentou ali, tem N exemplos aqui já que estão ocorrendo, que, enfim, só vem para contribuir com tudo isso. Porém, aí a gente esbarra na questão regulatória, né? Muita tecnologia, muita inovação, beleza, tudo isso é possível, não é? LGPD, proteção de dados, como é que fica toda essa questão? Bom, não abordando também a questão da LGPD, vou deixar um pouquinho para depois, mas em relação à própria regulamentação, como que a SUSEP está se comportando em relação às insurtechs, tá? Isso é interessante de dar esse exemplo, até eu achei super legal essa postura do órgão regulador pelo seguinte: eu não sei se todos estão familiarizados, mas existe um formato pelo qual o órgão regulador pode se, ou tem se relacionado com esse novo mundo que ainda não está regulamentado, que é por meio daqueles programas de sandbox. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa terminologia, com esse programa, mas nada mais é do que um programa em tempo determinado, né, regras específicas, onde o órgão regulador chama para perto de si
essas empresas que estão inovando, que estão desempenhando um papel disruptivo no mercado, né, chama para perto para que elas operem em conjunto, ou sob supervisão mais próxima do órgão regulador. Isso só tem a beneficiar todas as partes, porque, número um, a SUSEP também é um órgão que, enfim, busca tá dentro desse ramo tradicional e está tentando se antenar com o que está acontecendo. Então, a melhor forma para fazer isso nada mais é do que você estar em conjunto com essas empresas que estão desempenhando esse papel. Então, isso, para vocês terem uma ideia, em relação a esse programa de Sandbox, aqui é muito recente, começou, até o Banco Central, a CVM, fizeram alguns testes ano passado e também em 2018, mas, assim, nos outros países já fazem isso há 10 anos. Então, é algo que, para nós aqui ainda é novidade, mas é um sistema que funciona. É a melhor forma que se entende de você, enfim, entender o que está acontecendo no mercado e regular da melhor forma possível, né, pelo regulador. Não simplesmente aplicar qualquer norma em cima daquilo e tolher a inovação, a competitividade, bem pelo contrário. Né? O Sandbox, ele é um programa justamente para incentivar a inovação, a competitividade e o empreendedorismo, né? Claro, sempre olhando com foco em benefícios do mercado e dos consumidores. Então, para quem tiver interesse aí, o Sandbox que eu comentei agora, basta acessar aí no Google a resolução 381 de 2020, que vocês vão ter acesso a todo o programa do Sandbox em relação às InsurTechs. Passando aqui para um próximo ponto de discussão e de reflexão aqui conosco, que decorre de tudo isso que nós estávamos falando, é em relação aos riscos, né? Toda essa nova tecnologia, todo esse novo mercado que surge, ele também traz consigo os riscos, né? Também, como a Ana comentou, proteção de dados é um deles, e até trago para vocês um dado relevante que foi discutido no Fórum Econômico Mundial, né? Foi objeto até do relatório deles, do Global Risks Report de 2020, que hoje o risco relacionado aos dados, né, do vazamento, ou enfim, qualquer dano que venha ocorrer junto com os dados, ele está sendo considerado quase que certo. Né? O índice de probabilístico do vazamento de dados ocorrer, ele é tão alto que a reflexão não é se vai acontecer com a minha empresa, a reflexão é quando isso vai acontecer com a minha empresa. Né? Então, com tudo isso acontecendo, ainda existe esse novo risco que surgiu, né, que hoje é tratado, né, mais comumente como os cyber risks, né, que envolvem tudo isso. Até comentei lá um pouquinho lá no início em relação aos veículos autônomos, conexões entre dispositivos, né, que são realizados por meio de API, e isso pode falhar, isso pode dar problema, né? Então, além de tudo isso que a gente opera, existe ainda esse risco. E algumas seguradoras também já estão pensando em como oferecer um serviço relacionado a isso. Então, hoje já existem apólices, né, para gestão dos riscos cibernéticos, não sei se todos sabem, mas envolvendo violação de privacidade, segurança de rede, cyberextorsão, conteúdos eletrônicos, diversas questões que, obviamente, não só decorrente da operação das InsurTechs, mas decorrente de operação de qualquer empresa que opere com dados. E hoje, basicamente, é quase impossível existir uma empresa que não opere com dados. Todas operam. Né? Primordialmente, elas operam com dados. Por isso que é um tema tão relevante e, obviamente, que está sendo explorado pelas seguradoras e é algo quente, um hot topic aí que provavelmente vai fazer parte das nossas discussões por muito e muito tempo. Porém, nós, advogados, agora falando um pouquinho do nosso setor, como que a gente vai poder defender um cliente sem entender como funciona toda essa conexão, como eu falei, entre tecnologias? Né? No que consiste uma API? Né? Como que funciona? E os contratos? Como que são os contratos com essas empresas, com esses diversos fornecedores? Porque, na realidade, é assim. Você contrata o serviço da plataforma A, por trás, ele tem N outros fornecedores conectados a ele, né? E o que acontece? Você normalmente só lê a política de privacidade de quem? Daquela plataforma que... eu estou falando que as pessoas leem aqui a política de privacidade, eu sei que não costumam ler. Deveriam. Mas, assim, normalmente se atém àquela política de privacidade daquela plataforma principal.
Porém, como que essa plataforma, essa empresa, vai garantir a segurança dos dados dela em relação a seus clientes, com toda essa gama de fornecedores e outras soluções conectadas, se ela não tem acesso, às vezes não tem domínio em relação às outras políticas de privacidade dessas outras plataformas, né? Então, hoje, o que vem sendo aplicado aqui no Brasil, não tem previsão disso na LGPD, mas isso a gente traz um pouquinho emprestado da GDPR, são acordos de processamento de dados. Então, por exemplo, eu sou uma plataforma que presta um serviço para o usuário final, só que eu preciso da empresa X para prestar serviço comigo. Eu olho o contrato do cara e o contrato do cara não tem toda aquela robustez que eu preciso. O que acontece? E muitas dessas plataformas a gente faz adesão por meio de termo de uso, que é basicamente um contrato de adesão, né? Então, você não tem como discutir. Então, você firma com essas outras plataformas, essas outras soluções, esses acordos de processamento de dados que garantem um compliance completo, não só, obviamente, com a proteção de dados, mas outras regulamentações, outras legislações de compliance. Então, mas também, para você entender tudo isso, você precisa entender no que concerne cada uma das tecnologias relacionadas a isso. E é algo novo para o advogado. O advogado não estava acostumado a entender de tecnologia. Hoje em dia precisa entender, por exemplo, o que é um ransomware que faz a cyberextorsão. O cara simplesmente vai lá, esse ransomware é um vírus, obviamente, entra na plataforma no banco de dados da empresa, sequestra esses dados e pede um resgate, né? Então, assim, o que você faz numa situação dessa? Como eu falei, tem já apólices de seguro que giram em torno disso, né? Até para oferecer negociadores nesse tipo de situação. Mas o advogado vai ter que entender um pouquinho mais no que consiste tudo isso, né? Porque o mundo hoje, de fato, ele vive ele gira em torno desses ativos virtuais. Então, não estamos mais tratando só de carros, de casa, né? Estamos tratando também de ativos virtuais, que é um novo, enfim, alvo para a parte de seguros. E agora, pessoal, em relação a tudo isso que eu falei, que a Ana comentou também, eu trago um pouquinho, algumas provocações para vocês em relação a algumas discussões futuras, né? Como o Jacó até comentou agora há pouco, estou super empolgado com essas perguntas aí e tal. Então, pense comigo aqui agora, Jacó e Ana. Veículo autônomo está trafegando nas ruas, com monitoramento, via câmeras, a tecnologia do 5G viabilizando tudo isso não está longe de acontecer, tá? Tudo super conectado, o motorista não tem nenhum contato com o volante ali. Esse é o cenário. Aí, de repente, vem um hacker e entra no sistema e faz um sequestro do cara, e o cara simplesmente está sendo conduzido pelo carro, não se sabe quem que está conduzindo, pede um resgate e o cara está ali dentro, né? Então, esse é um exemplo futurista do que seria um cyberataque, né, para a gente discutir aqui mais para frente. Obviamente que agora é só no campo da reflexão, mas eu não tenho dúvida de que algum dia isso possa acontecer, né? Algo também em relação ao funcionamento dos algoritmos, né? Então, quando você for avaliar uma questão dessa, né, ou, por exemplo, quando alguma plataforma não deu errado e tudo girava em torno do algoritmo, como que nós vamos auferir a responsabilidade de uma plataforma que foi desenvolvida por um algoritmo e ele que toma a decisão, né? Então, hoje tem se falado muito do accountability dos algoritmos, né? Então, obviamente que o advogado não vai ter condição de fazer isso, mas vai ter que, pelo menos, entender como todo esse mundo funciona, né? Então, assim, diante de toda essa realidade, né, qual que é o perfil do advogado que vai atender, não só na parte, obviamente, do ramo de seguros, mas de qualquer outra área, né? Vai ser um advogado que entenda basicamente, pelo menos, como que funciona essas tecnologias, né, como que opera, como que um modelo preditivo é criado por meio de uma machine learning ou de um deep learning. Então, pelo menos entender para conseguir depois
discutir com o seu cliente, porque eu tenho certeza, estou falando aqui com o Jacó, eu sei, já até presenciei isso, os nossos clientes, às vezes, nos pedem aconselhamento em relação ao business deles, não só a parte jurídica, falam, qual que é a opinião em relação a esse ponto aqui da área securitária? Eles perguntam. Agora, se tudo está caminhando para um momento mais tecnológico, eles vão fazer essa pergunta. E a gente vai ter que responder, né? Então, o perfil do advogado é um perfil mais interdisciplinar nesse sentido, né? Então, a gente vai ter que ficar cada dia mais antenado em relação a isso, né? E, para fechar aqui, só também falando um pouquinho de como que hoje a OAB Paraná faz isso, tenta auxiliar os advogados nessa linha. Nós temos na nossa Comissão de Inovação e Gestão grupos permanentes de discussão que discutem essas tecnologias. E eu tenho o privilégio de, junto com alguns colegas, liderar esse projeto. A gente já vem trabalhando isso desde 2019. Na verdade, o projeto é mais antigo, acho que é de 2017, mas eu, particularmente, desde o início do ano passado, venho trabalhando mais próximo, e nós temos, a cada semestre, mais e mais advogados, mais e mais grupos discutindo sobre as novas tecnologias. Então, o advogado não vai conseguir fugir desse cenário, né? Então, deixo aqui também mais essas provocações, essa contribuição, e passo a palavra aí para o Jacó, a quem novamente agradeço aí pela palavra, pelo convite e por estar aqui com vocês hoje nesse sábado de manhã. Obrigado. Muito obrigado, Kael. Olha, eu confesso a você, Kael, e a doutora Ana Paula, que o tempo, para mim, está passando assim, voando, porque a cada fala de vocês eu anoto novas questões. A minha tela aqui do computador está com 52 outras telas abertas, para poder acompanhar o raciocínio de vocês aí, que eu acho que estimula muito aqui aquilo que a gente quer levar a todos a raciocinarem em cima do que vem de novo por aí. Dizem que, verdadeiramente, Kael, aquilo que a gente aprende numa universidade não é propriamente a disciplina que nós estudamos, mas aquilo que nos estimula a novas pesquisas para que você enfrente os seus novos desafios aí na sua vida profissional. E eu creio que um congresso ele tem a principal função de estimular as pessoas a verificarem novas saídas para a sua advocacia, para a sua profissão. E eu tenho certeza que aqui tem muitos seguradores que também estão nos assistindo, tem muitos advogados de segurado que também estão assistindo, e cada um procura assistir a palestra observando qual seria aquilo que melhor aproveitaria dentro do seu negócio. Ana Paula, nos ouve bem? Ouço sim, Jacó. Muito bem. Se você puder ligar a sua câmera para a gente começar, então, os debates. Eu começo aqui, ok? Eu começo aqui com uma colocação da doutora Angélica Carini, a quem eu já mandei um abraço e reitero, que diz o seguinte: as instituições mais burocráticas vão desaparecer com essas novas tecnologias. E confesso, fico numa enorme alegria com isso. Fim à burocracia e muito mais liberdade e alegria, né? A Angélica, todos conhecemos, sabe quanto a Angélica tem um pensamento à frente do seu tempo. E, doutora Ana Paula, eu passo esse comentário da Angélica inicialmente para você. Oi, Angélica, obrigada, adoro a Angélica. Então, de fato, essas tecnologias, elas podem sim ajudar na desburocratização dos processos, né? Inclusive, eu andei lendo, e eles estão dizendo até em utilização dessa tecnologia de blockchain para autenticação de documentos, né? Falando até em desaparecimento dos cartórios.
Isso com certeza seria um avanço tremendo no Brasil em termos de desburocratização, né? E aí, enfim, é mais um exemplo de como essa tecnologia ela pode ajudar, né, nos processos. Essa desburocratização, como disse a Angélica, de fato seria sensacional. Kael, o Márcio Malfatti, nosso ex-presidente da IDA, um grande amigo e palestrante aqui também, diz o seguinte: a pandemia foi um tsunami, foi um tsunami tecnológico sobre os tabus corporativos. Olha, vou pegar um pouquinho aqui o gancho da Angélica e também vou falar dessa questão da pandemia, complementando também o que a Ana comentou. Eu sou muito curioso e eu tenho muita... Eu acho que o smart contract, no ramo do direito, ele vai ter um impacto muito grande, porque ele pode evitar uma série de conflitos, porque inclusive a burocratização. Como que eu penso em relação a isso? Quando a gente tem parâmetros definidos em relação aos contratos, né, então, parâmetros em relação ao usuário, à seguradora ou à instituição que for e outros envolvidos, os parâmetros estão lá. É muito claro isso. E quando e nisso você vai ter que olhar o processo como vai ter que olhar o contrato como um processo. Então, se acontecer tal coisa, então aquilo. Se o contrato não for cumprido, então tal. Se não for pago, então multa. Basicamente, vai ser um contrato descrito numa linguagem de desenvolvedor. Portanto, vai reduzir um pouco o conflito. Né? Por quê? Porque ele já vai estar parametrizado, ou pelo menos vai minimizar a chance de conflito. Então, eu acredito que o mundo como um todo ele vai ser mais desburocratizado com a blockchain, que tem esse viés, né? E em especial em relação aos smart contracts, que vão trazer mais praticidade e pragmatismo em relação aos contratos. Né? Então, isso eu acho que é uma grande força que vem aí pela frente. E mais, né, em relação a essas instituições tradicionais, como também a Angélica colocou, eu acredito que ou elas se transformam ou as insurtechs vão, digamos assim, tomar conta, né, na parte do ramo de seguros, né, falando agora mais propriamente dito. Então, era isso. E em relação à pandemia, né, só para também dar esse ponto, como o Jacó também já falou, foi algo que mexeu com todo mundo, mexeu com os escritórios e, enfim, com todas as empresas. E quem estava mais preparado, quem já anteviu a questão da tecnologia, o valor que ela tem há tempos atrás, conseguiu se adaptar melhor. Né? Porém, foi complicado para todos nós, né? Não foi fácil. E eu jogo a mesma provocação em relação às tecnologias no mundo jurídico. É o que vem pela frente. Logo mais, vai que acontece um outro tsunami, né? Como o colega colocou, alguns advogados vão estar mais preparados, outros não. Então, a pandemia ela só foi um clique. Nós temos um tema voltando para cá, que é a questão do home office, mas eu vou jogar para o final, porque eu acho que, junto aí com essa questão, vem uma provocação aqui para a Ana Paula. Ok, testamento deixado por blockchain, disposições de última vontade. Pode ser que alguém indique um beneficiário e a seguradora somente tome conhecimento após a morte do segurado aí, que está indicado dentro aí da utilização do blockchain? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Só que aí eu acho que a gente vai ter que, nesse caso, a gente vai ter que conjugar a utilização do blockchain nos processos das seguradoras e com a ciência das seguradoras. Porque se a gente tiver o blockchain aí solto, indicar um beneficiário ou fizer alguma coisa sem que isso seja de conhecimento de alguém, geral, com certeza a gente vai poder ter algum problema aí, né, de pagamento indevido, ou quem paga mal paga duas vezes, né? Enfim, a gente pode ter, sim, bastante problema. Mas eu acho que se a gente fizer um processo conjugado de utilização dessas tecnologias, consciência da seguradora, incluir isso nos processos das seguradoras, eu acho que a gente consegue ultrapassar esse problema.
Fica aí uma questão interessante, né? Eu sou, com toda certeza. sou segurado, faço uma apólice de seguro e indico a minha esposa como beneficiária. Posteriormente, eu descubro essa tecnologia e resolvo fazer uma experiência e indico outra pessoa como beneficiário, considerando aqui uma outra pessoa lícita. A minha indicação lá vai sobrepor a indicação aqui no contrato de seguros. As duas são disposições de vontade, né? Não vou nem falar de última vontade, são disposições de vontade. Mas aí, da mesma forma que a gente teria hoje em dia, por exemplo, você vai lá, preenche o formulário de indicação de beneficiário, indica a sua esposa. Depois você vai lá e troca para o seu filho. Seria a mesma coisa, né? Você alterou ou prevaleceria sobre aquela primeira que você indicou. Eu acho que seria válido. Tá bem. Esse vai ser um problema para a gente discutir quando a seguradora tiver pago a primeira, porque não sabe da segunda, e aí ela pagou ao beneficiário que ela tinha conhecimento, esse pagamento tem validade. Mas vamos para as próximas questões aqui. A Ana Paula coloca uma questão, Caio, que ela vem e insere a questão dos carros autônomos dentro do mercado de seguros. Beleza. E aí eu fiquei aqui imaginando o seguinte, olha só, o carro autônomo, quem está dirigindo é uma programação feita, ocorreu um acidente, né? Você fez essa provocação, inclusive. E aí você acrescenta na colocação da Ana Paula, mas tem nível 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 e 3 é de responsabilidade do proprietário, do condutor. 4 e 5 é de responsabilidade do fabricante, ou sei lá de quem vai ser o responsável por esse sistema. Pois muito bem. Ocorreu um acidente no nível 1, 2 e 3. Eu posso necessariamente dizer que a responsabilidade é do motorista, que não houve nenhum nível de influência do sistema, e o hacker aí, Caio? Adorei a pergunta. Jacó, digo o seguinte para você. No nível 1, 2 e 3, o carro ele tem os seus dispositivos que geram algum certo nível de autonomia, porém, em alguns momentos, ele requisita o ser humano. Tá? No 1 e 2, na verdade, o ser humano tem que estar com a mão no volante. O nível 3, que é o mais complicado. Por quê? Digamos, um cenário número 1. Digamos que o carro está diante de um cenário em que ele consegue conduzir, ou seja, vamos materializar esse cenário. O que significa isso? Ele está numa rua preparada, numa rua que normalmente é utilizada para teste, no centro da cidade, com sinalização, com placa, não está no meio rural. Tá? Que no meio rural, daí a máquina, o carro solicitaria a ele que tomasse o volante. Ou quando perde a conexão. Tá? Mas digamos assim, está perfeito. Conexão nota 10 com 5G, a sinalização está perfeita, e de repente o carro vira o volante e atropela alguém. Não era responsabilidade do motorista, naquele momento, estar conduzindo. O que vai acontecer? De quem que é a responsabilidade? Não é do motorista. É ou do desenvolvedor, ou da montadora, ou do fabricante, ou seja lá quem for, como você disse. Porém, vamos pensar a gente discutindo isso. A gente ainda vai discutir isso em processo, eu não tenho dúvida. Como que a gente vai falar? Olha, o algoritmo XPTO deu um bug, travou, erro na conexão da API entre plataformas, 5G, não sei o quê. Enfim, vai ser uma discussão boa. Aí, o outro cenário 2, né, cenário B. O veículo estava dirigindo perfeito, de repente, estava com a conexão instável, alerta, surge um alerta no painel do veículo que fala, motorista, assuma a direção em, sei lá, 2 segundos, 3 segundos. O motorista está lá mexendo no celular, continua assistindo o vídeo ali e acabou. O carro vai, passa 2, 3 minutos, bate. Aí vai ter também uma discussão que a gente vai participar para demonstrar que o motorista, mesmo diante daquela sinalização, ele não tomou, né? Enfim, não teve toda a prudência necessária. Pois então, essa vai ser a nossa discussão do futuro. Ana Paula, vai para você a segunda parte.
E no nível 4 e 5, a responsabilidade é do proprietário, é do condutor, é do fabricante ou é do sistema que controla a automação do veículo? Então, eu acho que quando você tem o veículo controlado exclusivamente pelo sistema, para mim não há dúvida de que é o sistema. Agora, eu acho que o que vai gerar mais discussão nesse ponto é quando você tiver, por exemplo, aquele exemplo que o Kael deu do hacker, né? Aí, o hacker é o quê? É um caso fortuito? É um caso de força maior? E aí, o sistema tinha todas as proteções necessárias para que o hacker não invadisse aquele sistema? Sim, não? Como é que a gente vai fazer essa comprovação, né? Eu acho que esse daí vai ser um dos pontos mais difíceis da gente decidir, porque como é que a gente vê aí, todo dia surge alguma coisa para quebrar sistema, para roubar suas senhas bancárias, cada dia um golpe novo, os caras são muito, muito, muito criativos, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter um bom senso nessa hora, né? Aquele sistema, ele tinha naquela hora todas as qualidades e características necessárias, ele era bem protegido, não era? Se sim, e aí veio um hacker que inventou um negócio mirabolante, não sei se dá para a gente botar a culpa, mas aí tem a responsabilidade objetiva, né? Porque é o risco do negócio, você colocou a tecnologia para ser comercializada, né? Para ser utilizada pelas pessoas, você sabe que existe esse risco, né? Os hackers, eles são muito criativos, eles estão aí. Então, é risco do negócio, é objetivo, a gente vai entrar no caso for tudo força maior, enfim. Em várias, eu acho que esse daí vai ser o ponto de maior discussão. Eu quero ver o que vai sair dos nossos juízes aí. Olha só, nós temos ainda 3 minutos, mas eu tenho ainda 7 perguntas. Então, eu quero propor para vocês uma questão que alguns programas de televisão fazem. É um pai-bola, para a gente conseguir, porque tem um tema aqui que é provocativo, eu acho interessante. A doutora Hilda Sayuri, vice-presidente da Comissão de Direito Securitário, um abraço, Hilda, e sempre ganha ações de mim, viu, doutora Ana Paula? Ela ela diz o seguinte: a tecnologia está se disseminando com rapidez nos seguros massificados. Quais são as perspectivas dessa inovação nos seguros dos grandes riscos? Está saindo um pouquinho da questão do autônomo, mas trabalhando a tecnologia como um todo e principalmente nos grandes riscos. Vamos lá, Ana Paula e depois Kael, seus comentários. Olha, eu tenho visto aqui, muito rapidamente, por exemplo, estão cogitando a utilização dos seguros, do blockchain, por exemplo, em diversas situações, não só nos processos das seguradoras, mas também, por exemplo, como em seguros marítimos. Eles estão utilizando essa tecnologia para melhorar ali a interface entre todos os participantes ali do transporte marítimo, por exemplo, e levando isso também para o seguro marítimo. Então, acho que esse daí é um exemplo da aplicabilidade também das novas tecnologias no seguro de grandes riscos. Kael? Bom, eu penso que a tecnologia ela pode auxiliar muito com esses dispositivos de rastreamento, de identificação de padrões, enfim, o Big Data como um todo, né, reunião de muita informação para que seja analisado com melhor propriedade, digamos assim, o cenário, para que daí as seguradoras, enfim, possam tomar novas decisões, né, com base nisso, oferecer novos produtos, né, com mais informação, né, baseada em dados mesmo, e uma infinidade de dados que podem ser aplicados com inteligência artificial para gerarem aqueles modelos preditivos que eu comentei, enfim, para melhorar como um todo o setor. Ana Paula, será que todas essas novas tecnologias autônomas, principalmente com relação aos automóveis, não poderia reduzir drasticamente a contratação de novos seguros? Essa é uma... Então, Caio José.
Caio José, muitíssimo interessante essa pergunta. Sim, eu acho o seguinte, como eu disse, né? A gente vai ter uma mudança de paradigma, né? As coisas não vão ser como eram antes. E sim, a gente pode ter sim uma redução, porque na medida em que a gente melhora a nossa tecnologia, previne acidentes, aumente o nosso potencial de localizar veículos, roubos e furtos, enfim, vão continuar acontecendo, ou talvez menos, porque como é que você vai pegar o assaltante vai dirigir um carro autônomo, se houver um roubo, um furto, a empresa lá de tecnologia aperta um botão e o seu carro fica lá parado na rua. Sim, eu acho que isso vai ter um impacto, pode ser um impacto que reduza, e aí o que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com outras oportunidades, a gente vai ter que ver o que vai mudar, quais vão ser as oportunidades, e as seguradoras de automóvel vão ter que trabalhar nessas oportunidades. Kael, o doutor Dalton de Queiroz, um abraço, Dalton, ele emenda com isso aqui o que eu acredito que é muito interessante. As novas tecnologias no mercado segurador trazem redução de custos. No entanto, os prêmios aumentam a cada ano, um paradoxo brasileiro. O aumento da tecnologia não deve provocar uma alta redução dos custos e, por isso, a popularização dos produtos como de automóvel? Eu não tenho dúvida que, com a popularização das insurtechs, que são essas empresas de tecnologia mais avançadas que vão operar nesse gap onde as tradicionais não conseguem, né, vão operar com todas essas tecnologias, vai ocorrer uma competitividade maior. Não tenho dúvida, e não tenho dúvida que os valores também vão ser reduzidos. Tá? Vai haver mais competitividade, com certeza. O Caio ainda coloca que ele acha que as pessoas se sentiriam desestimuladas a contratar seguro. Eu, na verdade, penso que quando o produto fica acessível, muitas pessoas podem acabar contratando mais. Nós somos exemplo disso, que os três trabalhamos no mercado e não ganhamos, né? Eu sempre falo para o pessoal, a gente aqui não vive de grandes honorários, a gente vive de honorários de massa, e isso faz uma grande diferença, mas que não nos ouço os meus patrões, né? Mas a grande verdade é que a gente trabalha isso já na advocacia em larga escala. À medida que aumentam as contratações, você pode cobrar honorários mais acessíveis. Eu acho isso fundamental. Tem uma colocação aqui que eu achei bem interessante, aí eu coloco... Jacó, posso só fazer um comentário em relação a essa questão do prêmio? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que mencionar é que, embora as seguradoras elas estejam reduzindo custos, os segurados também têm que fazer o papel deles e judicializar menos, judicializar aquilo que realmente deve ser judicializado. Isso talvez gere um impacto positivo aí nos nossos prêmios. Tem muitas questões envolvidas. Já dizia o meu pai que entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente não entende. Exatamente. Não dá para você colocar tudo dentro de uma caixinha. Aliás, eu tenho dito aqui no escritório que esqueçam a caixinha, que a caixa não existe mais, e da agora para frente a gente tem que raciocinar a partir de novos padrões que a gente sequer imaginava que existiriam, né? Mas o Eduardo, da Expermedes, um abraço, Eduardo, nós fizemos uma webinar juntos, tratando de teleperícia, que inclusive é o tema da próxima palestra, que vai ser da doutora Aline Garcia, mas ele diz o seguinte: a telemetria já está sendo utilizada para precificar no Brasil, né? E aí ele diz, a FinSeg trabalha com isso faz anos. Conhecem algum case nacional? Aí eu faculto tanto ao Kael quanto a Ana Paula. Olha, eu não conheço nenhum... eu vou deixar para o Kael, então, porque eu não conheço nenhuma empresa que esteja utilizando essa tecnologia. Tem sim, não me recordo agora, mas posso até responder ali no YouTube depois. É uma insurtech, por sinal, que faz que ela propõe aquele serviço que eu comentei com vocês, o per use, né? Ou seja, a pessoa só vai pagar quando ela estiver utilizando o veículo dela, né? Então, é uma startup brasileira, ela já utiliza isso, tá? Então, no Brasil, nós já temos isso.
interessante esse tema, porque a grande verdade, e essa é uma questão boa, Ana Paula, porque o que eu vejo hoje no mercado é um mercado que é composto aí por jovens, muitos jovens profissionais, por jovens não tão jovens quanto eram alguns anos atrás, no caso do Kael e da Ana Paula, mas que não são muito jovens, mas que já têm aí uma larga experiência de mercado. Tem aquela outra geração anterior à minha, e assim a gente fala sobre isso em algumas palestras, né, como vamos discutir aí o choque de gerações, e todo esse pessoal vendendo seus serviços e produtos para um novo mercado, que é um mercado que é muito mais jovem do que todos, que são aqueles que estão agora e que nascendo agora, que estão 2, 3, 4 anos, e que serão o mercado consumidor de forma majoritária daqui a 20 a 30 anos e que vão comprar de quem esteja dentro desses novos padrões. Então, eu costumo dizer em encontros da UAB que a tecnologia ela tem uma grande vantagem. Ela coloca todos nós no nível de igualdade. Somos todos pessoas que, de uma certa forma, nos tornamos iguais agora na questão da tecnologia. Então, os mais velhos têm que correr atrás, os mais novos já nasceram na tecnologia, mas o fato é que o oferecimento de tudo isso no mercado é muito interessante. Eu quero colocar uma questão aqui, que é o seguinte. Não me lembro, acho que foi Kael que colocou, mas não me lembro, eu estou confuso se foi Kael ou Ana Paula, que falam sobre os nossos dados que são coletados na internet, influenciando na contratação do seguro. E aí veio o Kael e fala da pulseira que você usa, e essa pulseira mede os seus dados, né, dados como pressão e etc., e muitos dados aí, ele fala de um acréscimo de algumas novas medições, e isso tudo vai para um programa que está armazenado em alguma nuvem aí. E a pergunta que eu quero deixar para vocês dois pensarem, para a gente encerrar o nosso tema aqui e agora? Como é que a gente faz? O segurador pode utilizar isso? Kael, antes de você responder, eu quero informar aqui que eu estou esperando apenas os novos pessoais as novas pessoas da mesa redonda nos informarem aqui para nós encerrarmos. Eu já avisei aqui aos nossos palestrantes. Kael, por gentileza. Olha, de fato, esse aí é um tema muito bacana que, enfim, eu trouxe ali porque é uma discussão que já está em alta, né? E, com certeza, se o usuário, né, o consumidor do serviço, der o consentimento para a utilização desses dados, eventualmente eles podem ser utilizados para personalização, para customização de um produto, por exemplo, de seguro. Porém, gera toda a questão do risco, né? Por trás de tudo isso, poxa, será que pode de fato utilizar ou não, né? Quais são os limites relacionados a isso? Como isso vai ser interpretado agora futuramente pela própria agência que vai, digamos assim, fiscalizar toda a questão de proteção de dados? Então, eu acho que vai ser um ativo que vai ser explorado, mas obviamente com o consentimento do usuário. Eu não sei qual que é a opinião da Ana ali em relação a isso. Eu vou ter que cortar a sua fala, Ana. Não tem problema, não tem problema. A informação que eu tinha é que as pessoas entrariam aqui, assim como a gente entrou antes do encerramento da palestra anterior, mas vai ser em outro quadro. Então, eu quero agradecer, Kael, pela sua participação brilhante aqui. Doutora Ana Paula, super abraço, muito obrigado. Eu cresci muito com as palestras de vocês hoje, viu? Nós que agradecemos, Jacó, muito obrigada. Obrigado. Com certeza, muito obrigado, Jacó, obrigado, Ana, tudo de bom para vocês. Obrigada, Kael, prazer. Oportunidade. Obrigado. Elzira, Aline, é com você.